Alegra-te, Jerusalém, reuni-vos, vós todos que a amais, cheios de júbilo, exultai de alegria, vós que estáis tristes, e sereis saciados nas fontes da vossa consolação. 10 de março de 2024, quarto domingo do tempo da Quaresma. Um bom dia a todos, um bom domingo, né? Estamos novamente aqui na Rádio 87.9 FM para trazer o programa Minutos do Evangelho, uma realização da Pastoral da Comunicação, da PASCOM, da Paróquia Santo Huberto. É com muita alegria e satisfação que a gente está aqui todo domingo, né, para poder trazer esse programa que tenha, né, entrado nos lares da nossa querida Ibirama, levando um pouquinho da tradição, né, da doutrina e do Evangelho da nossa Santa Igreja, né, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que com muita alegria que a gente traz todo domingo aqui e também durante a semana. Quando estamos reunidos para celebrar a Eucaristia na Santa Missa, nos vem a alegria de pertencer ao povo do Senhor. Por amor à humanidade, Deus nos enviou seu Filho, que nos alcançou a graça da vida em plenitude e da salvação. A caminho da Páscoa, aproximemo-nos da luz de Jesus, de modo que ele nos inspire a desfazer discórdias e efetivar a amizade entre os irmãos, a verdadeira amizade aliada à fraternidade que deve unir os irmãos, né? Como irmãos de sangue, devem ser unidos na família. Assim nós devemos ter esse compromisso, né? Esse amor fraterno entre irmãos da mesma fé, da mesma humanidade. Falar também da intenção do nosso Papa, né? O Papa Francisco, as orações que ele pede, né? Todo mês, e no mês de março ele pede para que se reze pelos novos mártires, né? Então, vamos fazer essa oração no início do nosso programa de hoje, a oração do Santo Padre. Rezemos para que aqueles que em várias partes do mundo arriscam as suas vidas pelo Evangelho contagiem a Igreja com a sua coragem e o seu impulso missionário. Amém. Então, bem, falar um pouquinho, né, dos quadros do nosso programa deste domingo, dia 10 de março. Nós vamos trazer um momento com Maria, nós vamos falar um pouquinho do sentido, né, e significado do que é as devoções à Nossa Senhora. Então, um quadrozinho ali de em torno de 8, 10 minutos, a gente vai estar falando um pouquinho da importância das devoções à Mãe do Senhor, né, muito importante para todos nós católicos. Vamos trazer também os santos dessa última semana, né? Todo dia a igreja lembra o nome de um santo, né? A sua vida, a sua história. A gente traz resumido, né? Mas fala um pouquinho de cada santo de cada dia da semana que passou. Hoje nós teremos o Evangelho de São João, né? O discípulo que Jesus amava. São João, então, escreveu o último Evangelho, né? Dos quatro Evangelhos da Sagrada Escritura. Ele também escreveu o livro do Apocalipse. Né? Então, vamos falar hoje do Evangelho de São João. No quadro com a palavra Igreja, mais uma vez, o Eduardo, né, ministro da nossa Igreja Matriz, vai falar um pouquinho para nós alguma coisa sobre esse tempo de Quaresma que estamos vivendo. Né? Muita alegria que a gente tem esse momento com o Eduardo Adolfo Flores aqui, falando da Quaresma. Então, a gente vai ter também aí, no final do programa, né, a agenda e os compromissos da nossa paróquia, né, um pouquinho de música, um pouquinho de reflexão, conhecimento aí do nosso catecismo da Santa Igreja, né, a tradição e o magistério. Tudo isso hoje, neste domingo, programa Minutos do Evangelho. Fiquem conosco, vamos ouvir aí uma música, depois a gente já traz o quadro Momento com Maria. E o Momento com Maria deste domingo nos traz
a origem da devoção mariana e a sua importância para a fé católica. Já disse e repito, nenhuma pessoa pode se dizer católica se não for devoto de Maria, nossa Mãe Maior. Então ele pode ser tudo menos católico, né? Se refuta a devoção à Nossa Senhora Santíssima. Muito bem, sem medo de errar, podemos dizer que a devoção à Nossa Senhora começou aos pés da cruz de Jesus, quando ele mesmo entregou-a a São João como sua mãe e a mãe de todos nós. Tanto assim que o João, ele a levou para a sua casa. Está lá em João capítulo 19, versículo 27. Como mãe da igreja, a Virgem Maria sempre acompanhou os apóstolos e estava com eles no dia de Pentecostes. Certamente esta devoção inicial a Maria não era como hoje, litúrgica, mas certamente era cheia de intensidade por ser ela a mãe do Senhor. A devoção à Virgem se fortaleceu muito com as primeiras aparições dela, logo no primeiro século. Considera-se a aparição de Nossa Senhora do Pilar no século I, logo ali depois da Ascensão do Senhor, que ocorreu em Saragoça, na Espanha, como possivelmente a mais antiga que se tem conhecimento. E também depois a aparição em agosto de 352 em Roma. Na Senhora das Neves, a Nossa Senhora das Neves aparece a João de Roma e ao Papa Libério. Nossa Senhora das Neves é uma aparição do ano de 352 e a primeira aparição em Saragoça, na Espanha, que foi a São Tiago Maior, um apóstolo ainda vivo. Nossa Senhora ainda não havia sido assunta, ela fez uma bilocação, ela estava em Jerusalém e apareceu lá em Saragoça, onde estava o apóstolo São Tiago Maior, um tanto quanto desanimado pela missão que estava difícil, Muito bem. Muitas outras aparições se sucederam até hoje, A gente tem conhecimento de tantas, A partir do século III, alguns romanos piedosos começaram a dedicar a sua fortuna a honrar Maria e os apóstolos, construindo santuários e igrejas a eles dedicados. Um desses nobres, João de Roma, e sua esposa, decidiram honrar Maria de todas as formas a eles possíveis. Nos primórdios de agosto, João e sua esposa tiveram ambos o mesmo sonho, onde Maria lhes aparecia e pedia-lhes que mandassem construir uma igreja numa das 7 colinas de Roma, a Esquiline. João decidiu contar o sonho ao Papa Libério. Quando o fez, o Papa relatou-lhe também ter tido o mesmo sonho. E em 5 de agosto dirigiram-se ambos à colina de Esquiline, em cujo topo encontraram neve, desenhando o contorno de uma igreja. Iniciaram imediatamente a construção de uma igreja, obedecendo ao esboço sugerido pela própria neve ali depositada. Então essa é a origem da Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, que comemora sua fundação no dia 5 de agosto. Dom Nelson Francelino, bispo auxiliar do Rio de Janeiro, através de um artigo publicado na Arquidiocese do Rio de Janeiro, explicou a origem da devoção a Nossa Senhora. Ele afirma que a devoção a Maria começou com o próprio catolicismo. Na pequena casa de Nazaré, o anjo Gabriel, mandado por Deus, aparece a Maria e lhe diz: "Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo." Com estas palavras, que vêm do céu, começa a devoção mariana. Outro fato marcante é quando Maria vai visitar Santa Isabel. Isabel ouve a saudação de Maria e percebe que o menino salta de alegria no seio e, cheia do Espírito Santo, exclama: "Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. A que devo a honra de receber a visita da mãe do meu Senhor? Pois logo que chegou aos meus ouvidos a tua saudação, o menino saltou de alegria no meu seio. Feliz de ti que acreditaste, porque se vai cumprir tudo o que foi dito da parte do Senhor." É a segunda vez que a devoção mariana é registrada no Evangelho. E Maria canta o seu Magnificat, de onde podemos destacar a célebre profecia que os seus lábios pronunciaram: "Doravante, todas as gerações
me proclamarão bem-aventurada. Começa aí uma devoção mariana que jamais deixaria de existir em todo o mundo católico. Quando Jesus nasceu em Belém, os pastores foram a adorá-lo. Foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Após terem se ajoelhado diante do menino, certamente veneraram a mãe do Salvador. E depois chegaram os reis magos para adorar o Deus menino. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando ao lugar onde estava o menino, parou. Ao ver a estrela, sentiram imensa alegria, e entrando na casa viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, adoraram-no. Certamente depois de adorar o menino, e dar-lhe ouro, incenso e mirra, o menino Deus, veneraram também a sua mãe. Não é esta também uma devoção mariana, que podemos perceber nas entrelinhas do Evangelho? Pergunta Dom Nelson Francelino. E o bispo mostra ainda as bodas de Caná, como mais uma oportunidade em que a Virgem é saudada. Maria intervém com delicadeza e decisão para salvar a alegria dos noivos. Os servos que conheciam o milagre sabiam que ele aconteceu por intervenção dela e não deixaram de admirá-la. E quem sabe até pediram-lhe alguma graça. Dom Nelson imagina-os dizendo: obrigado, a tua intervenção salvou a nossa festa. Continuai a orar por nós. Assim começou a devoção mariana, que continuou pelos séculos sem interrupção até hoje. A verdade é que desde que a Virgem Maria foi saudada pelo arcanjo Gabriel como a cheia de graça, o Senhor é contigo, foi olhada com admiração por ser a mãe de Deus humanado. E tudo isso culminou na oração da Ave Maria: rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E a Virgem corresponde a esta bela e suave devoção de muitas maneiras, intercedendo por nós sem cessar diante do seu Pai, do seu Filho e de seu amado esposo, o Espírito Santo. O que não consegue para nós aquela que São Bernardo de Claraval chamou de a onipotência suplicante? Esse texto é do professor Felipe Aquino, um grande professor do catolicismo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 4 de março a 10 de março, portanto, hoje. Segunda-feira, foi dia 4 de março, a igreja lembrou São João Antônio Farina. Recebeu de seu tio paterno, Padre Antônio Farina, um grande sacerdote da época, uma sólida formação. Aos 15 anos já se encaminha para o seminário diocesano de Vicenza, na Itália, onde era reconhecido pelos colegas de estudos por sua capacidade intelectual e bondade de coração. Aos 21 anos, ainda como estudante de teologia, foi designado professor no seminário onde lecionou por 18 anos. Manifestava seu dom para o ensino. Ordenado em 1827, continua sua trajetória com a educação. Participou ativamente do Concílio Vaticano I, onde foi aliado no dogma da infalibilidade papal. Também, junto ao Papa Leão XIII, defende a recitação do Santo Rosário e a peregrinação aos locais marianos. Sua Páscoa para a vida eterna foi em 4 de março de 1888, deixando ao cuidado do Sagrado Coração 330 freiras com 25 aspirantes e 42 noviças. A congregação que ele ajudou a fundar já estava em 48 cidades. No dia 5 de março foi terça-feira, dia de São João José da Cruz. Carlos Caetano Calosinto é o seu nome de batismo. Ele é natural da ilha de Isca, também na Itália. Com apenas 16 anos, o jovem entrou para o convento de Santa Luzia no Monte, em Nápoles, onde mudou seu nome para João José da Cruz. No dia da sua profissão religiosa, aos 17 anos, era hábito naquela época.
O frade sabia imitar a irmã pobreza com perfeição. Ia à busca dos pobres, não apenas nas esquinas das ruas, mas também nas favelas e casebres. Durante toda a sua vida, teve apenas um hábito, que com o tempo ficou todo remendado. Por isso, recebeu o apelido de frade dos 100 remendos, o apelido dele. Morreu em 5 de março de 1734, portanto, com 80 anos. João José foi canonizado por Gregório XVI em 1839, junto com Francisco de Jerônimo e Afonso Maria de Ligório, que o conheceram durante a sua vida e lhe pediram conselhos. Na quarta-feira, 6 de março, dia de Santa Rosa de Viterbo. Rosa de Viterbo foi uma menina de família pobre da cidade de Viterbo, na Itália. Foi educada na fé católica e defendia o catolicismo a todo custo. Mostrou-se defensora da Igreja na disputa entre o Papa Inocêncio IV e o imperador germânico Frederico II. Ela foi perseguida pelo imperador, mas não abriu mão da sua fé em Cristo. Demonstrava uma fé madura e penitente, a ponto de se impor severas penitências. Aos 18 anos, entregou sua alma a Deus. Seu corpo foi sepultado na paróquia Santa Maria del Poggio. Morreu bem jovem, né? Então esta foi quarta-feira, né? Dia 6 de março, Santa Rosa de Viterbo. Na quinta-feira, 7 de março, dia das Santas Perpétua e Felicidade, duas mártires do século II. Muitas mulheres, jovens mães, foram martirizadas no ano de 203, em Cartago. Dentre elas, Perpétua, que tinha aproximadamente 22 anos. Era nobre, de família rica. Quando foi levada para a prisão, ela tinha um filho recém-nascido. Felicidade era escrava de Perpétua, e quando foi para a prisão, estava com 8 meses de gestação e deu à luz a uma menina naquele lugar. Elas foram presas por causa de um decreto do imperador romano Lúcio VII Severo, que condenaria à morte aqueles que se considerassem católicos. As duas foram lançadas na arena para serem pisoteadas por touros e vacas. Perpétua foi a primeira a ser atingida. Felicidade a ergueu do chão, ficando lado a lado, dando força uma à outra e demonstrando coragem, que é própria dos mártires. Felicidade foi a primeira a ser degolada. Em seguida, o soldado que faria o mesmo com Perpétua errou o local do golpe, fazendo com que ela lançasse um grito de dor. Mas ela mesma, com sua mão, indicou ao seu algoz o local a ser cortado pelo machado dele. Na sexta-feira, 8 de março, dia de São João de Deus. Nasceu em próximo de Évora, Portugal. Recebeu o nome de João Cidade, que depois se tornaria João de Deus. Alistou-se no exército e combateu pelo menos 2 batalhas importantes em Fuenterrabía e em Viena, invadidas pelos turcos muçulmanos, né? Desde 1886, é o patrono oficial dos doentes e dos hospitais, junto com São Camilo, e desde 1930, padroeiro dos enfermeiros e suas associações católicas. Alguns países também o tomam como padroeiro dos bombeiros. Fundou a Ordem Hospitaleira de São João de Deus. João faleceu aos 55 anos, minha idade, enquanto rezava de joelhos e apertava no peito um crucifixo. No sábado, 9 de março, dia de Santa Francisca Romana, ela fez voto de virgindade a Deus, aspirando se tornar uma religiosa. No entanto, em obediência ao seu confessor e ao seu pai, a jovem é prometida em casamento a Lourenço Ponziani. Sendo da nobreza de Roma, Francisca tinha a obrigação de se apresentar na sociedade usando belas joias e trajes deslumbrantes. Porém, a sua piedade não era sufocada por esses ricos vestidos, aproveitando todo o tempo livre que tinha para se dedicar à oração. A sua própria família a considerava um anjo da paz, pois não omitia o ardente anseio que tinha para estar com Deus. Amava de todo o seu coração o Senhor e por isso dedicou-se com inteireza na educação dos filhos, assumindo conscientemente a vocação matrimonial que Deus lhe permitiu viver. Depois da morte do esposo em 1436,
Francisca finalmente fez-se religiosa. Após alguns anos, fica gravemente doente. Em meio aos sofrimentos da doença, aconselhou suas filhas espirituais, partindo desse mundo no dia 9 de março, após a oração das vésperas. E hoje, domingo, 10 de março, dia de Santa Maria Eugênia de Jesus. Seu nome de batismo é Ana Eugênia Milleret de Brou. Mais tarde se tornará Maria Eugênia de Jesus. Nasceu em Metz, na França, em 25 de agosto de 1817. Aos 21 anos, com algumas companheiras, começou a Congregação das Religiosas da Assunção e assumiu o novo nome, Irmã Maria Eugênia de Jesus. Ela teve a coragem de se fazer discípula, seguidora de Jesus. O objetivo da nova fundação era alto: transformar a sociedade através do Evangelho e pela educação. E um ponto de aplicação às mulheres, né, era o ideal. Maria Eugênia de Jesus sonhou com missão na China, sonho que ainda não se realizou. Em mais de 50 anos de trabalho, espalhou comunidades por vários países da Europa, mas também na África, na América Latina, nas Filipinas, e na Ásia, né, e na Nova Caledônia, na Oceania. Hoje são mais de 1.000 religiosas trabalhando em 31 países, inclusive aqui no Brasil. Ela foi vencida por uma paralisia em 1897 e ali foi apagando-se aos poucos, até o último instante de sua vida. Ela procurou expressar sua bondade através do seu olhar. Uma de suas últimas frases foi esta: "Só me resta ser boa." No dia 10 de março de 1898, ela falece. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana vem do livro Santos de Cada Dia, de José Leite, também do Martirológio Romano e do site católico, né, cançãonova.com. A gente traz resumido, né? Quem quiser, pesquise aí sobre a vida dos santos, que você vai ver que é muito interessante. Encerrar o quadro de hoje, vamos ouvir a música do Salmo da liturgia deste domingo, né? É o Salmo 136. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentávamos chorando, com saudades de Sião. Nos salgueiros por ali, penduramos nossas harpas. Salmo é um salmo de lamentação, né, dos que estavam escravizados na Babilônia. Vamos ouvir a música. Tanto Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único. Todo aquele que crer nele há de ter a vida eterna. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. E como Moisés levantou no deserto a serpente, assim também importa que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo o que crê nele tenha a vida eterna. Porque Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo o que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. A condenação está nisto: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não sejam reprovadas as suas obras. Mas aquele que procede segundo a verdade chega-se à luz, a fim de que suas obras sejam manifestadas como feitas segundo Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Vamos então à reflexão do Evangelho de hoje de São João, no capítulo 3, versículo 14 ao 21, 10 de março, quarto domingo do tempo da Quaresma, e eu começo com a reflexão da liturgia diária, do dia a dia com o Evangelho, da editora Paulus. Olhar para a serpente de bronze erguida num poste livrava da morte repentina os que eram mordidos pelas serpentes venenosas. Uma passagem do tempo do povo que estava voltando para a Terra Prometida. É a imagem de Jesus exaltado na cruz para dar a vida eterna. Jesus põe em destaque a essência da salvação. Deus amou de tal modo as pessoas deste mundo que lhes entregou seu dom mais precioso, o próprio Filho único, para que elas tenham a vida plena. Jesus não veio condenar, mas salvar. Ele é a luz que ilumina a todos e lhes dá condições de se tornarem filhos de Deus. Não acreditar no dom amoroso do Pai é recusar a salvação. Ao vir o mundo, Jesus provoca o julgamento, isto é, a separação entre os que creem e os que não creem. Diante das palavras e da prática de Jesus, ninguém pode permanecer neutro. Cada um deve tomar posição a favor de Jesus ou contra ele. E antes de nós irmos para a ligação do nosso catecismo da Santa Igreja com o Evangelho de hoje, eu vou ler uma explicaçãozinha que tem na própria Palavra de Deus, da onde eu fiz a leitura do Evangelho de hoje. Vamos lá. Jesus será elevado na cruz. E assim como todos olhavam para a serpente erguida eram curados, do mesmo modo, aquele que olhar para o Cristo crucificado, curar-se-á da culpa. Quem falou isso? Santo Agostinho. Muito bom. Muito bem, vamos ao catecismo da nossa Santa Igreja, que faz aí uma ligação também com o texto de hoje de São João. O parágrafo 431 do nosso catecismo. Nesta história da salvação, Deus não se contenta com libertar Israel da casa da escravidão, fazendo-o sair do Egito. Salvou-o também dos seus pecados, porque o pecado é sempre uma ofensa feita a Deus. Só Ele é que pode absolvê-lo. É por isso que Israel, tomando cada vez mais consciência da universalidade do pecado, só poderá procurar a salvação na invocação do nome de Deus Redentor. O parágrafo 432. O nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa do seu Filho, feito homem para a redenção universal e definitiva dos pecados. Ele é o único nome divino que traz a salvação e pode, desde agora, ser invocado por todos, pois a todos os homens se uniu pela encarnação. De tal modo que não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos, somente nosso Senhor Jesus Cristo, que pode nos salvar. Parágrafo 706. Contra toda a esperança humana, Deus promete a Abraão uma descendência, como fruto da fé e do poder do Espírito Santo. Nessa descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Essa descendência será o Cristo, na qual a efusão do Espírito Santo fará a unidade dos filhos de Deus dispersos. Comprometendo-se por juramento, Deus obriga-se, desde logo, ao dom do seu Filho muito amado e ao dom do Espírito Santo prometido, que constitui o título de garantia da nossa herança para a redenção do povo que Deus adquiriu para si mesmo. Parágrafo 679. Cristo é Senhor da vida eterna, o pleno direito de julgar definitivamente as obras e os corações dos homens pertence-lhe a Ele, enquanto Redentor do mundo. Ele adquiriu esse direito pela sua cruz. Por isso, o Pai entregou ao Filho todo o poder de julgar. Ora, o Filho não veio para julgar, mas para salvar e dar a vida que tem em si. É pela recusa da graça nesta vida que cada qual se julga já a si próprio. Recebe segundo as suas obras e pode mesmo condenar-se para a eternidade, recusando o espírito de amor. Bem, isso,
falou o evangelho de hoje, né? Que Jesus é a luz, né, que veio ao mundo, mas muitos homens preferiram as trevas. Por quê? Porque eles eram do mal e não queriam que as suas obras fossem mostradas, né, fossem clareadas pela luz de Cristo. Preferiram e preferem, infelizmente, ainda nos dias de hoje, ficar nas trevas. Olá amigos, meu nome é Eduardo, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Humberto de Birama e hoje vamos falar mais sobre esse momento que estamos passando, que é o momento da Quaresma, esse momento que nos transforma para nos levarmos ao caminho que Deus quer de santificação para que sejamos pessoas cada vez melhores. Conforme já falamos nos vídeos anteriores, a Quaresma é um momento de reflexão do católico, para que nós possamos crescer tanto pessoalmente quanto espiritualmente. E através disso nós precisamos fazer 3 coisas. Nós temos que ter uma vida de oração, uma vida de penitência e uma vida de caridade. A vida de oração nós temos a vida pessoal, oração íntima com Deus e indo à igreja participando da missa, principalmente aos domingos. Já na questão da penitência, é algo que nós retiramos do nosso dia a dia, ao qual nós temos ela introduzida dentro do nosso cotidiano e que nós sabemos que vai fazer muita falta. Essa também é uma oportunidade de nós tirarmos os nossos problemas, algo que a gente faz durante o dia a dia que nos incomoda, que nos atrapalha, né? É uma oportunidade de nós excluirmos isso da nossa vida em forma de agradecimento e glória a Deus e de reconhecermos que nós somos pecadores. E a outra questão é a caridade que é a ajuda com o próximo, né? A ajuda, às vezes até uma ajuda financeira, uma ajuda com alimentos, mas também oferecer um ombro amigo, escutar uma pessoa que está passando por dificuldades, ajudá-la num momento difícil. Isso tudo fazendo de uma maneira discreta, sem que alguém saiba, sem que coloque nas redes sociais, que simplesmente ofereça a mão direita sem a mão esquerda ver. E isso é um momento que vai fazer nós internamente crescer com o passar do tempo quaresmal. Porém, é nesse período que nós mais somos atacados pelo diabo. Ele quer nos desvirtuar desse caminho. E nesse momento, através desses 3 pontos, ele vai nos atacar, fazendo com que talvez floresça uma vaidade entre nós, talvez floresça uma soberba da vida, esses que são os caminhos do pecado. Isso vai nos criar uma máscara, às vezes até tentando provar aos outros que nós somos diferentes porque estamos fazendo esse período quaresmal. Nossa, olha só como eu ajudei o outro, eu preciso mostrar isso para alguém. Não é dessa maneira que você cresce, muito menos converte outras pessoas. Esse é o caminho, às vezes, que até o diabo usa para tirar mais pessoas do caminho da retidão. E isso nós precisamos avaliar muito bem para não cairmos no pecado. Se você perceber que involuntariamente você está tomando esse tipo de atitude, por favor, pare, ore mais e reflita mais sobre seus atos. Este não é o caminho, não vai transformar você numa pessoa melhor. Muito pelo contrário, você vai se tornar ainda mais vaidosa e as pessoas vão começar a questionar as suas atitudes. E o que nós temos que fazer nesse caso? Orar. Orar pedindo a Deus para que sejamos ainda mais humildes e principalmente mais misericordiosos, porque esse é o caminho da verdadeira Quaresma, é a busca da nossa santificação, humildade e misericórdia. Humildade no sentido de entender que somos pecadores, que temos cravados as mágoas do pecado original e que sempre vamos estar em volta dessas tentações. Mas também ao mesmo tempo sejamos misericordiosos, vamos entender que as pessoas realmente precisam de ajuda, mas não de uma maneira que nos faça mostrar aos outros que somos os importantes. Não é isso.
é ajudarmos sempre glorificando a Deus e não aos humanos. Isso faz uma diferença importantíssima, principalmente nos tempos de hoje, onde que a vanglória pessoal às vezes acaba imperando em troca de um reconhecimento social que não é válido. E isso é o caminho da soberba da vida. É um dos caminhos do pecado. Desta forma, meus amigos, continuemos no caminho da Quaresma, que é o caminho da oração, no caminho da caridade e no caminho da penitência. Sempre pensando na humildade, nos sermos discretos nas nossas atitudes e principalmente misericordiosos com o próximo. Sabemos que isso é um trabalho difícil, porque sempre estamos tentados, mas esse é o único caminho que nós temos que trabalhar lentamente, dia a dia, vivendo o tempo de conversão, essa conversão que não é imediata, mas sim uma conversão lenta, através de muitos percalços. E assim conseguiremos, no momento de irmos para o céu, ser reconhecidos por Deus no caminho da santidade. Um abraço, amigos, obrigado, tenhamos um ótimo final de semana e até o próximo vídeo. Último bloco do nosso programa deste domingo, né? Quarto domingo do tempo da Quaresma, dia 10 de março, né? Segundo domingo já do mês de março. Vamos falar da agenda da nossa paróquia, os compromissos aí para esta semana. Vale lembrar, né, que pode haver alteração nessa agenda. O programa ele é gravado com antecedência. Essa agenda, a gente tem ela formada, houve algumas alterações agora nesse ano já, e a gente já alterou, mas pode acontecer imprevistos, a gente deixa essa ressalva, né? Imprevisto é imprevisto, né? Ninguém espera. Vamos lá, então, quarta-feira, dia 13 de março, 19h30, missa na Igreja Matriz Santo Berto. Nesta missa tem sempre a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Ou a novena da saúde, né? Então isso é quarta-feira, dia 13 de março, 19h30. Na quinta-feira, que é a segunda quinta-feira já do mês de março, todo mês tem essa missa especial da segunda quinta-feira. Então é dia 14 de março, 3 horas da tarde. Missa na Igreja Matriz Santo Berto é a missa da pastoral da pessoa idosa. A gente ressalva aqui, deixa o convite, todas as pessoas aí da melhor idade, né? E vão nessa celebração, né? Participem dessa celebração, né? Vamos valorizar essa oportunidade que a igreja oferece, né, para as pessoas da melhor idade. No sábado, dia 16 de março, 5 da tarde, missa na Igreja Bom Jesus, para o Bela Vista Progresso. Também sábado, 5 da tarde, missa na comunidade Santa Cecília. Lá não tem igreja ainda, né? Não tem igreja ainda, mas a comunidade quer formar, né? Então, na missa na comunidade Santa Cecília, lá na Barra do Coxo, sábado 16 de março, 5 da tarde. Também no sábado, 7 da noite, missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida, bairro Ponto Chique. Para o domingo, 17 de março, 8 horas da manhã, missa na Igreja São Pedro e São Paulo, de Dalberja. Também, no domingo, 8 da manhã, a missa dominical, né, na Igreja Matriz Santo Berto. Às 10 horas da manhã, no domingo, 17 de março, missa na Igreja São Francisco de Assis, do Ribeirão das Pedras, né? 17 de março ainda, para encerrar o domingo, né? 19 horas, missa dominical também, na Igreja Matriz Santo Berto. Essa é aquela missa que era sábado, né? Era domingo, foi para sábado, voltou para o domingo, né? Então, fica aí já a lembrança, quem não puder participar na missa de domingo de manhã, participa na missa domingo à noite, né? E assim, né, pessoal? A gente está divulgando a agenda, divulga aqui, divulga nas redes sociais. Se você não pode ir no domingo na missa, procure uma missa de sábado, né? Tem as comunidades. Hoje em dia, graças a Deus, a maioria da população tem a sua condução, tem o seu veículo, né? Pode se deslocar para outra comunidade para participar de uma outra missa. Mas também tem muitas comunidades que fazem, né? Todas deveriam fazer, mas nem todas têm condições, porque não tem ministro, né? Mas a celebração da palavra, né, não é uma missa, mas
traz ali a Eucaristia, para você não passar o final de semana sem receber o corpo de Cristo. Opções é que não faltam, né, para participar. Falta ter um pouquinho, às vezes, de vontade, né? Vamos arrumar um tempinho para Deus. Principalmente agora estamos na quaresma, né? E falando de um tempinho para Deus, falar do tempo financeiro para Deus, né? Falar do dízimo. Dízimo, expressão de fé em Deus e de responsabilidade com a igreja. Dízimo é um sinal de compromisso, de fidelidade com Deus, com a igreja e com os pobres. Jesus, na sua bondade infinita, instituiu a sua igreja para ela evangelizar, catequizar, servir e santificar. Com o dízimo, você ajuda a transformar a igreja para que ela seja cada vez mais unida e fraterna. E se você não consegue auxiliar na liturgia, na catequese, nos ministérios, nas pastorais, colabore então com o dízimo, né? Tire ali um pouquinho do que você recebe e devolva a Deus. Quero lembrar também que na quinta-feira, né, no dia 7 de março, aconteceu na Igreja Matriz uma reunião com todos os ministros da Sagrada Eucaristia aqui da paróquia, né, para deliberarem sobre a programação da Semana Santa. Logo, logo a gente vai estar trazendo e divulgando também essa programação especial da Semana Santa, que agora no final do mês, né, dia 31 de março, é domingo de Páscoa, né? Então a gente vai estar aí divulgando a programação elaborada pela paróquia, né, para esta semana tão especial. Lembrar aí, programa Minutos do Evangelho, segunda a sexta-feira em 2 horários, meio-dia e reprise às 7 da noite. Aos domingos, o programa é sempre ao meio-dia, com mais de 1 hora de duração, aqui na 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Mas o programa também está na Rádio Belos Vales, na Rede Vale Norte de Comunicação, a 89.9 FM, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã. Já bem cedinho ali, já começa o dia, né, com a palavra do Senhor no programa Minutos do Evangelho, uma realização da PASCOM, Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Berto. Para encerrar o programa deste domingo, não podemos deixar de fazer a oração ao santo do dia de hoje. Senhor, que o nosso coração seja inflamado deste amor que levou Santa Maria Eugênia de Jesus a dedicar toda a sua vida ao Evangelho, marcando a vida das mulheres do seu tempo, para que a sociedade pudesse ser transformada. Que a nossa vida seja doada em todos os ambientes em que estivermos inseridos, deixando marcas do céu por onde passarmos. Que nossos olhos e nosso coração permaneçam sempre fixos em Ti. Amém. Santa Maria Eugênia de Jesus, uma grande mulher, rogai por nós. Lembrar, né? Dia 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher. Então, vamos homenagear, né? Homenageamos, então, todas as mulheres, colocando como exemplo Santa Maria Eugênia de Jesus. A gente falou sobre ela no quadro Os Santos da Santa Igreja de hoje. E para encerrar o programa, vamos pedir pela intercessão de Santa Maria Eugênia de Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, a Mãe do Senhor, a primeira e a maior de todas as mulheres, né, que tem deixado o seu exemplo de uma verdadeira mãe, como deve ser todas as outras mães da humanidade. Peçamos a intercessão deles e também a bênção delas sobre todos nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém? Uma semana abençoada a todos, um bom final de domingo. Nos encontramos amanhã aqui nas rádios da nossa querida Ibirama.